Fala, galerinha do nono ano, beleza? Pessoal, tô aqui para passar uma aula para vocês de correção de exercícios e a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu espero que vocês já tenham lido todo o roteiro da semana lá no Conexão Digital, certo? E a gente vai depois estar conversando um pouquinho melhor lá no Teams também, onde a gente vai fazer mais uma correção e uma explicação de algumas coisas, certo? Para que a gente começar, então, eu queria falar para vocês que se vocês precisarem de alguma coisa, no Conexão Digital, no canto à direita, lá em cima, tem um chat de mensagem, onde vocês podem estar me enviando algumas dúvidas ou o que vocês precisarem, certo? A gente está aqui para apoio, a gente está aqui para conversar. Eu sei que não vai ser simples essas nossas aulas não presenciais, mas a gente vai dar conta, ok? Bom, começando então aí, pessoal, eu coloquei aqui uma apresentaçãozinha para vocês recordarem do roteiro da nossa semana. Na quarta-feira, dia 20, certo? A gente vai ter um encontro pelo Teams e a gente vai discutir as atividades, os exercícios, né, que vocês fizeram na atividade da semana do dia 23 de março ao dia 6 de abril, que foi sobre racionalização. Racionalização, matéria do nono ano, ok? Essa correção desses slides de agora, vocês já viram essa matéria, a gente já trabalhou em sala de aula, mas racionalização é um pouquinho além das raízes que vocês estão acostumados. Por isso, a gente vai fazer o nosso encontro ao vivo pelo Teams, ok? E na quinta-feira, o nono A tem um encontro comigo. E na sexta-feira, os nonos B e C, certo? Onde a gente vai ter um chat sobre o acesso ao Dragon Learn e a Bricks Math, tá? Que é aquela competição que vocês já fizeram em outros anos aí, de atividades de lógica, alguns exercícios aí de quadradinhos, coisinhas para montar, e que é uma competição internacional. Quem sabe alguns de vocês vão ganhar aí o certificado, tem algumas até premiações para aqueles que sobem no topo, certo? E aí, então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, porque essa primeira fase do chat do Dragon Learn, eu falo com vocês melhor no Teams, termina realmente na sexta-feira, dia 22, tá bom? Bom, vamos para os nossos exercícios então. E antes da gente começar a correção, que é a lista do dia 16 ao dia 20 de março, eu preciso de novo lembrá-los que vocês precisam guardar esses exercícios para me entregar quando a gente tiver nosso encontro presencial, tá bom? Porque eu preciso arquivar essas atividades de vocês. Então, eu necessito que vocês guardem as atividades do 16 ao dia 20 e o plano de estudo, que é o que a gente vai conversar no Teams, tá bom? Quem ainda não fez, tem aí mais uma chance de fazer. Por que eu falo mais uma chance de fazer? Porque aqui, pessoal, eu não vou ficar fazendo todo passo a passo, certo? Não vai dar pra gente ficar calculando todas as fatorações, senão a gente vai ficar aí 2 horas fazendo exercícios. E é uma correção, então, se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandam a parte, mas as fatorações vão ficar por conta de vocês. Eu vou fazer a correção já colocando os resultados direto para facilitar aí, tá bom? Então, a gente vai fazer detalhado, mas sem as fatorações. Aí isso é com vocês. E para me entregar, vocês vão ter que me entregar completo. Quando acaba a etapa? No final de junho, tá? Se caso não voltar as aulas presenciais, não voltarem, né? As aulas presenciais até o final de junho, aí a gente combina uma forma de vocês me entregarem isso, ok? Bom, vamos lá então. O primeiro exercício, simplifique os radicais. Pessoal, eu vou fatorar só esses para vocês recordarem como se faz fatoração, certo? E depois os próximos a gente vai fazer direto. Então, ó, 576. Simplificar os radicais é fatorar esses números que estão dentro da raiz. Então, se eu fatoro 576 por 2, vai dar 280. Meu 8 aí ficou meio... 288, certo? Por 2 de novo, isso vai dar 144. Por 2 de novo, a gente tem 72. Por 2 de novo, 36. Por 2 de novo, 18. Por 2 de novo,
Opa, vamos aumentar aqui. Dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Tá vendo quanto tempo demora se a gente for fazer todas as fatorações? Por isso que eu vou fazer só esses primeiros exercícios para vocês lembrarem, tá bom? Como aqui não tem número nenhum, isso é uma raiz quadrada, então eu vou fazer parzinhos de 2 em 2, com números iguais. Então, 2, 2, 2 e 3. E aí a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a raiz quadrada de 576 é 24, ok? Raiz cúbica de 64. Ó, o que é esse cubo aí, Ju? Vamos fatorar aqui, pessoal. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Raiz cúbica, ó, agora a gente tem um número 3 aqui, isso significa que são grupinhos com 3 números iguais. Então, aqui, ó, vem o 2, outro grupinho vem o 2, e 2 vezes 2, 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. O que isso significa? Se a gente fizer 4 vezes 4 vezes 4, dá 64, tá bom? E raiz cúbica de 12, fatorou 12, dá 2, dá 6, dá 2, dá 3, dá 3 e dá 1. Opa! Raiz quadrada, falei errado, hein? Raiz quadrada de 12. Raiz quadrada é parzinho, sai o 2. Epa, sobrou um 3 aqui. Então, o que a gente faz? Quem faz par fica fora, quem sobra fica dentro. Então, quem faz grupinho fica fora, quem sobrou fica dentro. Isso significa que a raiz de 12 é 2 raiz de 3, certo? Bom, pessoal, agora a gente já não vai mais fazer as fatorações, tá bom? Mas eu vou escrever os itens aqui embaixo para a gente poder entender. Então, aquela letra A ali, ó, ela fala que é raiz de 2 menos raiz de 8. Se a gente lembrar que a raiz de 8 é 2 raiz de 2, a gente vai ter isso aqui. Lembrando, pessoal, que vocês vão fazer as fatorações, ok? Eu já estou fatorando raiz de 8 para 2 raiz de 2 direto. E que a gente tem o 1 aqui fora quando não aparece. 1 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Quando eu tenho soma e subtração, eu mantenho a raiz e faço a conta com os números de fora. 1 menos 2 dá menos 1 raiz de 2. Ou ainda, tem alguns que gostam de pôr direto, menos raiz de 2. Ok, pessoal? Bom, a letra B. Na letra B, raiz de 3 é raiz de 3 mesmo, que a gente depois completa com 1 aqui fora. Menos 2 raiz de 12. A gente acabou de fatorar a raiz de 12 no outro exercício, lembra? Olha lá, ó, 2 raiz de 3. Então, aqui vai ficar menos 2, esse 2 que já tá aqui fora, vezes a raiz de 12, que é 2 raiz de 3. Mais raiz de 27, que fatorando dá 3 raiz de 3. Lembrando que para me entregar, todos têm que ter as fatorações, ok? Bom, completou com 1 aqui fora, 1 raiz de 3, menos 2 raiz de 3, mais 3 raiz de 3. Quanto dá essa conta aqui? 4. Então, eu tenho 1 menos 4 mais 3 raiz de 3. Pessoal, se a gente somar os positivos, 1 com 3 dá 4 raiz de 3. E 4 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, isso dá 0.
Letra C, então. Raiz de 125 é 5 raiz de 5. 5 raiz de 5 mais raiz de 20. Raiz de 20 é 2 raiz de 5. Menos a raiz de 45, que é 3 raiz de 5. 5 mantém, ó, soma e subtração. Mantém a raiz e faz a conta com quem tá fora. 5 mais 2, 7. 7 menos 3, 4 raiz de 5, ok? Letra D. Raiz de 72. Raiz de 72 é 6. Opa! Raiz de 72 é... Tá certo. Deixa eu conferir aqui que agora eu me perdi. Tá certo, tá certo, tá certo. 6 raiz de 2. Desculpa aí, pessoal. 6 raiz de 2 menos raiz de 18, que é 3 raiz de 2, mais raiz de 50, que é 5 raiz de 2. Bom, 6 menos 3 dá 3, mais 5, 8 raiz de 2, tá bom? A letra E. Letra E, 112 mais raiz de 14 menos 28. Fatorando 112, pessoal, vai dar 4 raiz de 7. 4 raiz de 7. Fatorando a raiz de 14, não dá, pessoal. 14 é 2 vezes 7, não forma parzinho. Então, aqui fica a raiz de 14 mesmo. 4 raiz de 7 mais raiz de 14 menos raiz de 28. E a raiz de 28 é 2 raiz de 7. 2 raiz de 7 aí no final, então vai ficar raiz de 14, não dá para juntar com ninguém. Mas esses dois aqui, a gente pode juntar. E 4 menos 2 é 2 raiz de 7. 2 raiz de 7 mais raiz de 14. Dá para juntar? Raízes iguais? Não. Se as raízes são diferentes, a conta fica deste jeito aqui. Lembraram? Bom, letra F. Na letra F, raiz de 128 é 8 raiz de 2 menos raiz de 50, que é 5 raiz de 2, mais a raiz de 200, que é 10 raiz de 2. Todo mundo é raiz de 2, então mantém a raiz, faz a conta com os números de fora. 8 menos 5, 3. 3 mais 10, 13 raiz de 2. Letra G. Letra G fica raiz de 8, 2 raiz de 2, mais raiz de 32, que é 4 raiz de 2, mais 72, que a gente já viu lá atrás, que enroscou, 6 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Mantém a raiz, continha com quem tá fora, 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12, e 12 menos 5, 7 raiz de 2. Pessoal, lembrando que vocês podem juntar os positivos, aí aquilo que vocês preferirem. Eu tô fazendo a conta com os números de fora na ordem, ok? Raiz cúbica de 128 é cúbica. Lembrando que na fatoração a gente forma grupinhos com 3 números.
E a raiz cúbica de 128, ela é 4, continua raiz cúbica de 2, ok? E depois, raiz cúbica de 250, 5 raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 54, 3 raiz cúbica de 2. E raiz cúbica de 16, menos, porque é menos ali, 2 raiz cúbica de 2. Ok? Todas as raízes são iguais, então a gente mantém essa raiz cúbica de 2. E o resultado, 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 12 menos 2, 10 raiz cúbica de 2. Ok? Bom, terminamos aí então o exercício 2. Vamos para o exercício 3. O exercício 3, mais tranquilinho aqui, ó. Efetue e vamos realizar essas contas. Raiz de 49, ô louco, raiz de 49 é fácil, é 7. E a raiz de 16? É 4, Ju. 7 mais 4, 11. Raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8, quando a gente fatora, é 2. Menos raiz quarta de 16, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ô, louco, é 2 também. Então, essa conta vai dar 0, certo? E aqui, menos 5 raiz de 9. Qual que é a raiz de 9? É 3, galera. Então, menos 5 vezes 3. Menos 5 vezes 3, mais 2 vezes 13, que é a raiz de 169. E essa conta vai dar menos 15 mais 26. Pessoal, sinais diferentes. Quem esqueceu, pega o caderno do começo do ano de volta, ok? Regrinhas de sinais que a gente aprendeu lá no 7º ano, tá? Vamos recordar aí, ó. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 26, o resultado é positivo. Nem precisa pôr do sinal. Mas 26 menos 15 vai dar 11. Combinado? Bom, letra D. Todo mundo tem raiz cúbica. Vamos completar com 1 aqui para ficar mais fácil? Mantém, então, a raiz cúbica de 2. E aí fica 10 mais 4, 14. 14 menos 1, 13, raiz cúbica de 2. Raiz de 18 mais 2 raiz de 50, raiz de 18 é 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 mais 5 raiz. Opa, volta, tinha um 2 ali fora, esqueci do 2 ali. Vamos apagar aqui, vamos voltar. Ó, já tem um 2 aqui fora, então é 2 vezes raiz de 50, que é 5 raiz de 2, ok? Então, ó, 3 raiz de 2 mais, já dava para fazer direto, hein? Ó, 2 vezes 5, 10 raiz de 2. Quanto dá? 3 raiz de 2 mais 10 raiz de 2, isso é 13 raiz de 2, ok? Bom, vamos lá então. Na letra F, a letra F é fácil, raiz de 25 é 5, mais raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3 e a raiz quarta de 81 também é 3. Então, 5 mais 3, 8, mais 3, 11. Ok? Próximo slide, então, exercício 4. Fatora as raízes e depois multiplica.
Vamos fatorar. Se der para fatorar, maravilha. Se não der, a gente vê o que a gente faz, certo? Raiz cúbica de 1000, fatorando, dá 10. E raiz cúbica de 4096, fatorando, dá 64. Pessoal, lembrando que para as atividades vocês têm que ter todas as fatorações, ok? 10 vezes 64, 640, ok? Raiz de 125, raiz de 125 é 5 raiz de 5. 5 raiz de 5 vezes raiz de 900, que fatorando dá 30. E agora? É multiplicação. Pessoal, multiplicação de fora pelo de fora e a raiz pela raiz. Aqui não tem raiz, mas eu posso multiplicar fora. Então, 5 vezes 30, 150. Como não tem a raiz, mas mantém a que tinha raiz de 5, ok? 4 raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81, a gente fez ali para trás. Quem lembra? É 3, certo? Então, 4 vezes 3 vezes 3 vezes a raiz de 625. Raiz de 625 é 25. Então, aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 3 vezes 25, isso dá 900. Continuando o exercício 4, a gente tem D, E e F. A letra D, então, raiz de 2 vezes raiz de 18 é raiz de 2 mesmo, que não dá para fazer a conta, vezes 3 raiz de 2. Olha o que eu falei agora há pouco, ó. Multipliquem os de fora e multipliquem os de dentro. Lembrando que eu tenho que ter o mesmo índice aí na raiz, ok? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, raiz de 4. Então, isso é a mesma coisa que 3 vezes 2, que dá 6, ok? Raiz cúbica de 4 e raiz cúbica de 6. Dá para resolver essas raízes cúbicas aí? Não dá. Então, a gente vai já multiplicar direto. Isso vai ser raiz cúbica 4 vezes 6, 24. E a raiz cúbica de 24? Fatorando? Fatora, pessoal. Fatorando vai dar 2 raiz cúbica de 3, ok? Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 6 e raiz cúbica de 18. Ou multiplica direto, ou pode fatorar aí a raiz de 18 e depois multiplicar. Multiplicando direto, pessoal, a gente tem que essa conta é raiz cúbica de 216. E aí fatora o 216. Fatorando 216, a raiz cúbica dele é 6. 6 vezes 6 vezes 6. Ok? Bom, passamos para o exercício 5. E agora a gente começa a dificultar um pouquinho as nossas contas. Para a gente resolver esse exercício, primeiro a gente vai fatorar quem a gente conseguir aí. Então, ó, raiz de 2 dá para fatorar? Não. Então, a gente vai copiar. Raiz de 2 vezes, parênteses, raiz de 8 é 2 raiz de 2, mais, fatora a raiz de 6? Não, então fica 2 raiz de 6. Fechou parênteses, menos raiz de 3, que também não dá para fatorar, mas a raiz de 27 dá. E a raiz de 27, ela é 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 6, ok? Bom, agora, o que a gente vai fazer para resolver? Dentro dos parênteses, não dá para juntar, porque as raízes são diferentes. Mas a gente pode usar a operação distributiva,
tá? Então, este vezes esse e depois este vezes esse. E a mesma coisa no segundo parênteses. Este vezes este e este vezes este. E aí, fica assim, então, ó. Raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, lembrando do 1 aqui fora, é o de fora pelo de fora e o de dentro pelo de dentro. 1 vezes 2 é 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. No segundo, 1 vezes 2 é 2. Raiz de 2 vezes 6, raiz de 12. E aqui, ó o 1 aqui fora, hein? Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3, raiz de 9. Menos 1 vezes 3, menos 3. E raiz de 3 vezes raiz de 6, raiz de 18. Ok? Vamos lá. Agora a gente tem como resolver essas raízes aí, ó. A raiz de 4 é 2, então 2 vezes 2. A raiz de 12 é 2, que já está lá fora. Raiz de 12 é 2 raiz de 3. Menos 3 vezes raiz de 9 é 3 vezes 3. Menos 3 que está lá fora, raiz de 18 é 3 raiz de 2, ok? Bom, vamos lá. 2 vezes 2, isso vai dar 4. Mais 2 vezes 2, raiz de 3, multiplicou ali fora, 4 raiz de 3. Menos 3 vezes 3, 9. E menos 9 raiz de 2. Ok? Olha lá, pessoal. Aqui a gente tem raiz de 3 e aqui tem raiz de 2. Não dá para juntar. Mas dá para juntar o 4 e o menos 9. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Como esse 9 é maior, em módulo aí, então fica menos 5. E esses números aqui? Não tem o que fazer, copia. Mais 4 raiz de 3, menos 9 raiz de 2, ok? Fica desse jeito mesmo, beleza? Raízes diferentes, então a gente precisa lembrar que não dá para juntar. Vamos para o exercício 6? Tá acabando, pessoal. O exercício 6, ó, vamos fatorar lá dentro primeiro. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, na letra A. 10 raiz de 27 é 10 vezes 3 raiz de 3, mais 10 raiz de 3, vezes 10 raiz de 3. Lembrando, galera, que primeiro a gente faz parênteses, depois a gente multiplica fora, ok? Então, vai ficar assim, ó. 10 vezes 3 é 30 raiz de 3, mais 10 raiz de 3 vezes 10 raiz de 3. Só que olha aqui, ó, dentro do parênteses agora, a gente consegue juntar esses números. 30 raiz de 3 mais 10 raiz de 3, isso vai dar 40 raiz de 3. Lembrando que na soma a gente mantém a raiz e faz a conta com os números de fora. Diferente da multiplicação que a gente vai fazer agora, que a gente tem quem tá fora vezes quem tá fora e quem tá dentro vezes quem tá dentro. 40 vezes 10, 400 raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? Raiz de 9 é 3, pessoal. Então, 400 vezes 3, isso dá 1.200. Ok?
E na letra B aí, a gente vai ter 20 raiz de 10 não dá para fatorar. Então, fica 20 raiz de 10, mais 10 raiz de 18. 10 raiz de 18 é 10 vezes 3 raiz de 2, vezes 2 raiz de 2. Tem raiz igual para somar dentro? Não tem. Então, esse a gente vai ter que fazer distributivo, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse, ok? Multiplicando aí cada um, então, vai ficar 20 raiz de 10 vezes 2 raiz de 2, 20 vezes 2, vou por aqui embaixo, ó, para não ficar tão confuso. 20 vezes 2, 40, e raiz de 10 vezes raiz de 2 é raiz de 20, ok? Mais 10 vezes 3 é 30. 30 vezes 2, 60. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 60. Raiz de 4. Bom, então aqui a gente tem, ó, 40 vezes raiz de 20, que é 2 raiz de 5, mais 60 vezes a raiz de 4, que é 2. Então, vai ficar 40 vezes 2, meu 8 aí, hein? 80 raiz de 5, mais 120. Não tenho o que fazer, porque as raízes são diferentes. Beleza? Pessoal, vamos para o último exercício aí. Exercício 7, tá? E no exercício 7 a gente vai ter umas continhas a mais aí. Por quê? Porque a gente tem 2 parênteses. Se a gente tem 2 parênteses, pessoal, tem que fazer distributiva. Esse com esse com esse. Este com este e esse com esse. Números diferentes dentro do parênteses, a gente não tem como fugir aí da distributiva. Então, a letra A, pessoal, ó, 2 raiz de 5 vezes raiz de 5, por um igual aqui, ó, a gente vai continuar aqui. Multiplica fora, isso é 2 raiz de 25. 2 raiz de 5 vezes menos 1, multiplicou só fora. Menos 1 vezes 2, menos 2 raiz de 5. Mas, agora vamos para o segundo número. 8 vezes 1 raiz de 5 vai dar mais 8 raiz de 5. E 8 vezes menos 1, menos 8, ok? Raiz de 25, a gente já sabe que é 5, então aqui fica 2 vezes 5. Ó, raízes iguais. Raízes iguais, mantém a raiz e faz a conta de fora. Menos 2 mais 8, subtrai e dá o sinal do maior, mais 6 raiz de 5, menos 8. Vamos lá, ó. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 8, 2 mais 6 raiz de 5. Pessoal, lembrando que no caderno de vocês tem que ter todo o passo a passo, ok? Que vocês vão entregar isso, não se esqueçam, tá? Faz parte das nossas atividades. A mesma coisa aqui, ó, vou riscar de outra cor, ó. Por até uma cor mais clarinha aqui. Menos 5 vezes 4, menos 5 vezes menos raiz de 2. 3 raiz de 2 vezes 4 e 3 raiz de 2 menos raiz de 2. E vamos lá fazer a conta. Menos 5 vezes 4 dá menos 20. Vamos pôr um igual aqui.
Depois, menos 5 vezes menos raiz de 2, menos com menos dá mais. 5 vezes o 1 que está aqui fora é 5 e mantém a raiz de 2. Mais 3 raiz de 2 vezes 4 dá mais 12 raiz de 2. E mais 3 vezes menos 1, menos 3, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Que vai ficar menos 20. Aqui, raízes iguais, 5 mais 12, 17, raiz de 2. E aqui, pessoal, quanto que é a raiz de 4? 2, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, aqui, ó, juntou, menos 20 com menos 6, menos 26, mais 17, raiz de 2, ok? Vou fazer a letra C aqui do lado, tá bom? Então, vamos lá para a letra C. Vamos pegar outra cor aqui para a gente destacar lá. E aí fica raiz de 6 vezes 9, raiz de 6 vezes menos raiz de 6, 2 vezes 9 e menos 2, menos 2 vezes 9 e menos 2 vezes menos raiz de 6, ok? Então, ó, raiz de 6 vezes 9, multiplica fora, vamos completar aqui, fica 9 raiz de 6. 1 raiz de 6 vezes menos 1 raiz de 6 é menos 1 raiz de 36. Menos 2 vezes 9, menos 18. E menos 2 vezes menos 1 raiz de 6, menos com menos dá mais 2 raiz de 6. Ó, já dá para juntar aqui, ó, 9 raiz de 6 com 2 raiz de 6 é 11 raiz de 6. Menos raiz de 36 é 6, então 1 vezes 6, menos 6. Menos 18. Menos 6 menos 18, isso dá 11 raiz de 6 menos 24, ok? Bom, o último item do exercício 7, eu tenho uma dica para vocês. Pessoal, essa dica aqui é mais do que importante. É muito mais do que importante, porque vocês não podem se esquecer dos produtos notáveis. A gente comentou em aula e eu vou pedir para vocês pesquisarem novamente aí. Vocês fizeram uma pesquisa dessa no 8º ano. Vocês fizeram uma avaliação sobre produtos notáveis no 8º ano, certo? Vocês não podem esquecer esses 3 produtos notáveis. Quadrado da soma. Lembra lá, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Depois, segundo produto notável, quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o terceiro produto notável mais importante, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Pessoal, tô falando de forma direta, vocês precisam recordar isso, tá? A gente vai usar mais pra frente e aí vocês vão ter que saber aplicar, tá? Pra gente lembrar, essa letra D aqui, ela é o nosso terceiro produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Como eu sei que é isso, a gente tem 2 números iguais aqui, ó. 1 é igual a 1. E a gente tem o 2 raiz de 7 igual 2 raiz de 7. A diferença é que um é negativo e o outro é positivo. Então, produto da soma pela diferença. Se é produto da soma pela diferença, é a mesma coisa que quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo. E aí, ó, 1 ao quadrado é 1. Quadrado do segundo número, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 7 ao quadrado é raiz de 49, certo? Então, essa conta vai dar 1 menos 4 vezes a raiz de 49, que é 7. Essa conta é 1 menos 28, e este resultado dá, então, menos 27. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. 28 menos 1, 27. Certo, pessoal? Bom, a gente encerra por aqui. Pessoal, fiquem em casa, estamos juntos nessa. Vamos começar aí com toda a força nossas aulas. Vocês precisam desses próximos conteúdos, tá? Lembrando que vocês estão no 9º ano, último ano do ensino fundamental. Temos o ensino médio aí todo pela frente e essa é a base de vocês, ok? Pessoal, precisou de alguma coisa? Manda recadinho lá na página. Beijo pra vocês e até a próxima, galera!